Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje a gente vai falar sobre psicologia positiva dentro da natação, como isso pode contribuir para suas aulas de natação. E eu trouxe ele, Marcos Ruivo, criador da metodologia que é baseada na psicologia positiva. Marcos Ruivo, muito obrigado pela presença. Ô Renato, eu que agradeço aqui, uma honra estar participando do seu programa. Enfim, deu certo da gente se encontrar, muito feliz de estar aqui. E vamos lá para esse papo que vai ser super legal. Mas antes de entrar nesse papo, vamos agradecer nossos parceiros aqui para a câmera do meio, a Tibum Educação Aquática, que visa aí o aprendizado da natação por meio dessa segurança aquática, da prevenção e, claro, da formação global das nossas crianças, da parte cognitiva, social, afetiva. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno, com avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, realizando chamadas. A Fábrica Criativas de Aula de Natação, que te auxilia na criação de planos de aula. Entra no nosso grupo do WhatsApp para criar planos de aula para bebê, infantil, adolescente, adulto e hidroginástica. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Educação Aquática, que visa a redução no número de casos de afogamentos no Brasil. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e faça ações aí na sua região. Mas vamos deixar de papo, vamos falar aqui com o Marcos. Marcos, como você iniciou aí a criação dessa metodologia Swim Health, natação positiva? Bom, Renato, o método ele é uma consequência, né? Eu nunca imaginava que um dia teria uma metodologia de natação. Eu sempre fui muito apaixonado, né, pela natação, desde de criança, né? Comecei pela bronquite, depois acabei me tornando atleta e me formei na educação física, já dando aula de natação na cidade que eu morava, e acabei mudando para São Paulo. Em São Paulo eu acabei coordenando, né, uma rede de academias durante uns 10 anos, e um dos desafios, né, que a natação tem, e era proposto para a gente ali, era a questão da permanência dos alunos, né, da rotatividade, da desmotivação. E durante um tempo eu tentei usar os recursos que a natação me proporcionava e parece que a gente fazia mais do mesmo. E teve uma época que eu tomei a decisão de começar a estudar sobre motivação humana, e isso, uma coisa puxou outra, que na realidade eu entendi que algumas coisas que não eram da nossa área, dentro do glossário de conhecimento, talvez eu pudesse associar. E eu fiz isso, mas o que ficou muito bem definido, que o processo de ensino deveria ser um processo padronizado e prescrito, para que a gente pudesse ter um padrão metodológico. Então, em cima de um processo metodológico, a gente associou algumas ideias e a gente começou a ter um aumento no tempo desses alunos. E eu comecei a perceber. E quando a gente percebeu esse aumento, aí surgiu a ideia que isso talvez pudesse ser levado para outras academias, né, para outras natações, e aí surge a Swim Health. Em 2009 a gente formaliza a empresa e vai para o mercado. Você falou num aumento aí no crescimento de alunos. Você tem esses dados, esses resultados? Tem esse aumento nos seus credenciados aí no tempo que esse aluno fica na natação? Então, a gente consegue constatar isso hoje porque todos os nossos credenciados, né, eles acabam implementando um processo metodológico, uma ideia motivacional em cima de um sistema que a gente semanalmente recebe o backup desses sistemas e faz essas análises juntos. Então, mensalmente eu consigo mensurar exatamente quantos alunos que saem por nível, por fase. Eu até deixei anotado aqui, né, porque os números eles vão mudando mês a mês, mas agora no mês de setembro de 2024, que foi o último fechamento, a gente está em fechamento agora do mês passado, a gente estava com um aumento de 125% no número de crianças. Esse aumento ele representa 105% nos níveis avançados e 105% nos níveis de iniciação e 270% nos níveis de avançados, que é o nosso objetivo.
Então, o que o método constatou hoje é que ele consegue reverter proporcionalmente a taxa de perda nos níveis avançados, que é o que a natação, né, vem buscando. A gente, como professor, vem vendo que são ideias, né, de todos os profissionais nessa troca de conversa que a gente tem, que é esse desafio de manter. Então, quando a gente coloca isso na prática, a gente significa que a gente consegue empurrar um pouco assim, a gente consegue empurrar 2 anos a mais esses alunos na natação. Ou seja, um aluno que ficaria 3 anos, né, tá ficando 5. Um que ficaria 5, tá ficando 7. Aí a gente consegue mensurar dessa forma. Para quem acompanha aqui os nossos podcasts, eu trago um estudo aí com mais de 380 e poucas academias, acho que foi 386, que 70% dos alunos quando saem da iniciação para o aperfeiçoamento, eles deixam as academias. São mais de 30 mil alunos que deixaram a academia o ano passado. Onde você vê que é a grande sacada, qual a estratégia que vocês utilizam para não ter essa perda? Então, eu acho que assim, o meu principal desafio, né, para mim mesmo, quando eu comecei a reescrever essa ideia, foi a questão da aula. Porque a gente tem, como professor de natação, sempre uma metodologia. Quando a gente pensa em metodologias ou academias organizadas, que organizam métodos por sequência de níveis, fases, a gente tem sempre uma sequência de objetivos e a gente tem uma liberdade para atingir esses objetivos como professor de natação. Isso está posto na natação. E eu entendi que isso era a principal desvantagem, porque eu percebia muito nas minhas aulas que o caminho que eu utilizava para atingir um certo objetivo, que ele era bom, eu tinha um colega de trabalho que tinha um outro caminho para o mesmo objetivo, mas que também era bom. Mas isso fazia ter uma diferença no processo de ensino. Então eu fui prescrevendo atividades de ensino na formação dos 4 nados, e essa prescrição virou um método. Então eu atribuo essa ideia, né, e esse processo prescrito como a principal estratégia no processo de retenção. Por quê? Porque eu acredito hoje também que a questão da retenção não está no processo de ensino a nível técnico, né? Você fala, Marcos, mas falou tudo isso até agora, como assim? É que eu acho que o problema do aluno não aprender a nadar bem, ele vira uma limitação na motivação. Porque um aluno que aprende a nadar bem, desde o início, não significa que ele vai se manter motivado, mas significa que ele não vai ficar. Porque quando chegar na fase do avançado, além de tudo, ele não vai ter um nado confortável, de forma respiratória, para poder nadar. Então eu acredito que o nadar bem, ele é o mínimo necessário para a gente começar a pensar em outros diferenciais para essa motivação no longo prazo. E o que você enxerga aí dentro dessa sua metodologia? Qual é o processo diferencial nesse processo de ensino? Então, quando a gente entendeu que o processo metodológico estava eficiente, ou seja, eficaz, um aluno nosso que entra hoje na natação, e ele, né, que ele fique até o final da metodologia, ele vai nadar os 4 nados, vai nadar muito bem, vai fazer todas as viradas, vai nadar em descanso ativo. Então, os alunos que chegam no nível... Nós temos 6 níveis, né, de formação. Os alunos que estão chegando no meio do nível 5, eles já nadam em descanso ativo. Você pode passar 1.000 metros, que eles vão nadar com virada olímpica, e vão conseguir descansar nadando. Tendo isso constatado, o que a gente entendeu? Que a motivação que a gente usava como meio era um meio recreativo e era um meio para atingir a ludicidade, né? Que eu, estudando isso também, eu entendi que tem uma confusão entre recreação e ludicidade, né? A recreação é uma prática de atividades e a ludicidade é um estado emocional que nós atingimos determinadas práticas. Quando a gente começou a entender sobre motivação, a gente entendeu que tinha outros meios de motivação além da recreação. Então, nós associamos o meio sócio-interacionista. Ou seja, os alunos, eles aprendem um processo técnico entre eles. Então, nós criamos uma aula que chama aula professor-aluno. Não quer dizer, nem é uma aula, faz parte do recurso de ensino. E esses alunos, durante todo o processo de aprendizagem, eles aprendem ensinando e aprendem modelando. E isso cria um vínculo entre eles e cria um vínculo também no processo técnico. Ou seja, o aluno ele acaba querendo executar aquela atividade de maneira consciente, de maneira cognitiva melhor. Então a gente acaba antecipando um pouco o processo metodológico e, por outro lado, o aluno acaba se motivando na parte técnica, né, que é um dos desafios nossos como professor.
Então, o aluno ele sai de forma passiva, ele vira forma ativa aí no processo de aprendizado e ele faz parte ali de ensinar os alunos que estão em categorias inferiores a ele. Seria mais ou menos isso? Não, na realidade, não, é mais ou menos isso, mas não é exatamente assim, porque o meio de ensino, ele determina que você aprenda ensinando. Então, não é que um aluno que sabe mais vai ensinar o que sabe menos. O aluno que não sabe vai aprender ensinando o que sabe. Como a gente tem as divisões dos níveis e as aulas são bem homogêneas, você não tem muita diferença. Mas o que acontece às vezes? Às vezes o professor ele chama um aluno do nível avançado para demonstrar abraçada no nível de iniciação, mas de maneira altruísta. Não o que ele sabe fazer, da forma que aquela criança da iniciação está aprendendo. Isso vai acontecendo durante todo o processo. Então, uma criança, às vezes, que está no primeiro dia de aula da iniciação, que já passou a fase do medo, ele vai ser chamado para girar o braço. E ele não sabe ainda girar o braço. Mas essa tentativa dele girar o braço vai trazer autoestima, ele vai falar para o pai e para a mãe que ele foi o professor, e ele vai acabar tendo uma retenção do conhecimento cognitivo antecipado e melhor. Então, esse meio afetivo, ele sempre vai funcionar nesse sentido. A gente tem a premissa que todos os alunos precisam passar pelos dois processos. De aprender modelando, né, que é olhando o outro, e aprender ensinando, não necessariamente sabendo o movimento. Você comentou que são 5 níveis, né? E eu queria saber quanto tempo demora cada nível e o que tem, que eu sei que cada nível tem o seu personagem, tem sua característica própria, eu queria que você explicasse cada nível aí. A gente, na verdade, tem 6 níveis né, de aprendizagem. Os níveis, eles compreendem o nível 1, que seria o nível da soltura, a perda do medo. E a partir do nível 2, a gente começa a ensinar os 4 nados. Como o processo ele é prescrito, a gente conseguiu medir quanto tempo certas faixas etárias levaram para atingir o último nível. E isso se tornou uma mensuração muito grande. Então, atualmente, a gente já consegue evoluir as crianças pela data. Isso também é um diferencial importante e acaba sendo até um tabu, né? Imagina eu falar para o Renato, olha, eu vou passar aqui uma metodologia e estou te passando um aluno com 5 anos. Você vai mudar, você vai evoluir ele nessas datas, você não precisa olhar se ele vai estar nadando bem. Então isso no início também foi um tabu, foi uma dificuldade da gente implementar essa ideia depois de ter feito a pesquisa. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um processo mensurado, medido por idade, ou seja, o que é essa medição? Quanto tempo esses alunos levaram para chegar na touca preta, que é a última fase? Quanto tempo em cada idade ficou em cada objetivo? Isso ficou muito igual. Então, a gente tem uma projeção da mudança e a gente muda na data. Uma criança com 5 anos, que ela entre com 5 anos no nível 2, que é o nível já de aprendizado, né, do início dos nados, ela vai levar 4 anos e 8 meses exatamente para chegar na touca preta. 5 e 6 anos. 7 e 8 anos já vai levar 3 anos e 9 meses, porque acaba sendo mais rápido. Isso vem funcionando aí pelo menos nos últimos 8 anos. A gente vem passando por data. Esse ano a gente formou, na minha academia, nós formamos 28 crianças na touca preta. Né? Crianças com 13, 14, 15 anos, né? Que vêm dessa leva, que pegaram a pandemia, né? Ficaram afastados nesse tempo. Então, o prazo, ele já é um prazo bem determinado e específico. Então, a gente vem com algumas quebras aí de paradigmas, de mitos. E aí eu queria ver você por experiência. Houve alguma resistência aí por parte dos professores ou até mesmo por parte da gestão na hora da implementação dessa metodologia? No início da metodologia, a gente teve muita resistência nas ideias, porque uma coisa foi eu implantar na minha academia e ter resultado. Outra coisa foi a gente levar isso, né, para outras academias. E quando a gente começou a levar, a gente não tinha o resultado, né, mensurado, não tinha os números. A gente tinha a ideia montada, a metodologia formatada, mas alguns proprietários tiveram que acreditar um pouco assim e comprar essa briga dessa resistência das ideias. Então houve, né, uma resistência no início, mas essa resistência ela acontecia até o momento que o método começava a funcionar. Depois isso já era minimizado. Hoje, a gente tem os resultados mensurados. Então, uma academia hoje que contrata a gente, ela já tem todo um formato da gente sensibilizar. Então, quando nós chegamos hoje para implementar o método,
praticamente toda a equipe já está gostando do método antes da implementação, porque já existe um trabalho prévio, né, de sensibilização. E isso vem funcionando cada vez melhor conforme os resultados vão sendo atingidos, né, no decorrer do tempo. E nessa implementação que você comentou, o que está incluído para essa equipe? Tem parte de capacitações, tem parte de gestão administrativa, gestão pedagógica? O que está incluída nessa inclusão? A gente faz a capacitação do processo da metodologia em todos os profissionais e faz a requalificação, né? A nossa empresa, na realidade, na missão, ela é uma empresa de qualificação continuada. Então, todo profissional que a academia contrata após a implantação, a gente qualifica. Dentro do processo metodológico, a gente também descobriu, né? Eu sou especialista em psicologia positiva, vindo dessa área da motivação, acabei me apaixonando por isso. Acabei fazendo algumas formações, uma delas foi um MBA em Psicologia Positiva, e eu descobri um estudo dentro da Psicologia Positiva muito interessante, que é colocado para algumas escolas no mundo como educação positiva, que é o estudo das virtudes humanas e das forças de caráter. Os nossos níveis eram, né, montados por 6 níveis, e existem 28 animais que representavam as fases pedagógicas. Esse estudo, ele concluiu que o mundo cultua 6 virtudes e são 24 forças que levam, né, que seriam os caminhos para a gente, ser humano, ser virtuosos. Quando eu entendi que isso estava sendo colocado em algumas escolas, eu fiz uma associação dessas 24 forças em 24 animais e as 6 virtudes que hoje representam 6 níveis. O objetivo principal desse estudo não é atingir o aluno em primeiro lugar, e sim a equipe, porque é um autoconhecimento. Então, quando a gente faz todo o processo de qualificação, dentro da premissa da psicologia positiva, a gente precisa qualificar, nem é uma formação, mas é dar uma devolutiva, né, das forças pessoais de cada profissional. A gente faz isso em grupo, em treinamento. Então, esse profissional ele acaba conhecendo as suas forças, as suas principais forças, e isso potencializa tudo aquilo que ele faz. Como ele vai trabalhar com a narrativa disso, no planejamento temático, ele acaba tendo um proveito próprio em fomentar as forças nas crianças. Isso já é comprovado também cientificamente. Então, a gente acabou desenvolvendo um estudo sobre isso, acabamos apresentando, inclusive, em congressos, né, de psicologia positiva, do efeito positivo que o professor tem em fomentar ou em inspirar, né, o uso dessas pequenas forças aí na criançada de forma educativa. Então, esse estudo também está como um diferencial no método hoje. E além do presencial, da capacitação, você também tem uma plataforma online que esse professor pode acompanhar a todo momento. Isso. Todo o nosso conteúdo, ele está gravado, né, como se fosse uma apostila, mas em videoaulas práticas, que é o nosso EAD. Então, quando a gente faz a qualificação, toda a equipe conclui esse EAD e cada professor novo que é contratado, ele tem basicamente 4 tipos de suportes. Ele tem o suporte da academia, né, porque já é um padrão, então já está estabelecido, então ele aprende na própria estrutura. Ele aprende no EAD, ele faz todo o conteúdo, e ele tem no próprio EAD, é um EAD ativo. Então, toda vez que ele assiste um conteúdo, ele deixa um aprendizado, e ele autoriza esse aprendizado. Esse aprendizado ele é atualizado a cada 15 dias, então se hoje você for fazer o nosso EAD, você vai assistir um vídeo, por exemplo, motivações primárias, você vai ter umas 4, 5 laudas de aprendizado de toda a rede, que deixou especialmente para o Renato ouvir. Isso virou uma bola de neve. Então, a gente vai aumentando o conhecimento, né, na temática de cada conteúdo, e também a gente tem o suporte com a nossa equipe. Então, qualquer momento que uma academia precisa, a gente faz uma reunião online. Eu falo que a gente é muito pouco utilizado, né? Eu percebo que o método ele funciona nesse sentido. A gente às vezes fica entrando em contato, não quer marcar uma reunião, está precisando de alguma coisa, porque a gente é muito pouco acionado no nosso suporte nesse sentido, né? Então, assim, o EAD e esse conteúdo ele tem dado conta de manter, né, essa qualificação no tempo aí, tem dado cada vez mais certo. E você, como estudioso da psicologia positiva, qual foi a contribuição aí da parte da psicologia dentro da metodologia? Então, a psicologia positiva, ela contribui especificamente com esse estudo, né? Então, assim, é um estudo que é um legado. Hoje, esse estudo é considerado a espinha central da psicologia positiva. E só que quando a gente faz a implantação,
todo o processo de implantação é um processo também motivacional. Não nesse sentido de palestra motivacional, mas de conhecimentos e conteúdos que explicam cientificamente a motivação. Então, quando a gente consegue fazer um treinamento presencial, a gente acaba deixando mais estudos juntos nesse processo, para as equipes. Porque esses conhecimentos eles acabam alinhando, não só o processo metodológico, né, mas o autoconhecimento acaba alinhando também. E algumas academias, elas fazem questão de contratar a gente hoje, não para levar o método, mas para levar conceitos e construtos da psicologia positiva. Então, a gente tem hábitos com algumas academias, né? A gente sempre leva um conteúdo técnico, mas sempre está levando alguma coisa nesse sentido de trazer um estudo ou uma renovação de um estudo que já foi feito antes, né? Que essas academias acabaram tendo o perfil de gostar muito da psicologia positiva também. E essa parte da psicologia positiva também, acho que impacta na forma que você vai dar um comando para esse aluno, na hora que você vai corrigir, você vai dar feedback, isso também está incluso na parte da pedagogia da aula, né? Está incluso, porque quando a gente se aprofunda um pouco nas oportunidades disso, a gente acaba tendo muitas vantagens, né? Porque a gente tem uma aula mais técnica. Essa aula, ela tem uma estrutura que eu precisei criar para isso, para não ser uma aula repetitiva, mas o processo ele é repetitivo nos fundamentos. Além da psicologia positiva, a gente tem mais 2 projetos que andam junto, que é um projeto sobre alimentação e um projeto sobre conhecimento do corpo, sempre de forma educacional nesse tempo todo que a criança fica. Então, quando o professor se apropria de tudo isso, fica muito sugestivo de ele associar. Então, uma aula que eu vou começar, por exemplo, uma aula de mergulho que a gente vai dar, eu posso fazer a pergunta para as crianças: qual é o animal que representa a força que vocês podem usar? Talvez alguma criança vai falar o leão, porque representa a força da bravura, então ela está com medo. Talvez outra criança vai falar, talvez a águia, né? Que é o amor-aprendizado. Talvez outro, a perspectiva ou o critério, porque eu quero entrar com a mão encaixadinha, o pezinho certinho, o dedinho preso no bloco. Então você começa com perguntas, né, a fazer uma conexão dos projetos no processo técnico. Por exemplo, se a gente está dando uma aula e eu faço a pergunta: olha, semana passada a gente desenvolveu a aula da nutrição positiva. Quais são os alimentos, né, mais importantes que vocês aprenderam que vai ajudar no batimento da perna? Ou qual é o órgão agora do corpo que você está usando para processar aí a sua respiração, os seus alimentos? Então a gente vai fazendo uma conexão. Então essa aula vai ficando mais rica, mais educativa. E a gente vai constatando que ao longo do tempo, esses alunos eles vão saindo com uma consciência muito mais apropriada, não só no processo técnico, né? Mas a nível também do desenvolvimento humano e das responsabilidades, né, que com esse conhecimento eles podem assumir na vida pela saúde, que é o nosso principal objetivo ali, essa transformação. E aí, uma das curiosidades que eu tenho é como que acontece a devolutiva para os pais. Então, desse progresso do aluno, tem aula demonstrativa, tem festivais, como que o professor, o pai, quer dizer, percebe essa evolução do aluno? É bem interessante essa pergunta, Renato, porque quando a gente começou a desenvolver o método, num primeiro momento, eu achava que a gente só deveria conseguir desenvolver essa motivação da criança no longo prazo. Porque o pai, quando essa criança sai no primeiro momento, o pai ainda insiste, né? A gente sabe disso. O pai que fala: olha, meu filho não quer mais vir e tal. A gente começa a fazer um trabalho para tentar recuperar essa criança. E a gente reverteu isso. Mas depois de um tempo, eu percebi que os alunos queriam continuar, mas muitos pais acabavam tirando. E aí eu estou falando de alunos que estão com a gente há 8, 9 anos. Então, a pergunta que eu me fiz é: o que vai fazer um pai levar uma criança durante 10 anos na natação? Né? Como que isso é possível? Dar banho, pegar o carro, lavar maiô, lavar sunga. Eu tenho 3 filhos, né? E a resposta é que o que acontece com esse pai no começo? Né? Naquele comecinho que ele adora levar, ele está emocionado. Porque ele vê o avanço das crianças, ele vê a melhoria, criança que mergulha, começa a nadar na piscina do sítio. Só que depois essa emoção ela vai acabando. Então eu acho que esse custo-benefício emocional ele cai. Então o que nós fizemos? Nós criamos um projeto para que esse pai receba toda a evolução desse aluno, ele recebe um conteúdo. E esse conteúdo está dotado de várias frentes, né? E o que a gente percebeu? Que dentro desse conteúdo os pais começaram a responder, agradecendo, dando feedbacks. E aí a gente também tem outras estratégias, como o festival, por exemplo. Os alunos que colocam a medalha nas crianças menores são os toucas pretas.
Então, quando um pai que está levando uma criança do nível 1 vê uma criança da touca preta colocando a medalha no filho dela, ele já faz uma ponte com o futuro. Então, não é uma coisa só, são pequenos detalhes que vai mantendo essa vontade intrínseca, tanto das crianças quanto dos pais, de eu levo, quero levar, né? Não preciso pensar em levar, simplesmente levo. E por último ali a gente tem um quadro, né, que a gente se inspirou na Calçada da Fama, que a criança acaba colando a foto dela como legado ali. Isso virou meio que um objeto de desejo hoje, né? Porque os pais também não vê a hora dessa criança deixar a foto dele. Então é como se eu tenho alguma coisa mensurada, específica, e eu tenho a data final. Para chegar até aqui eu chego. E até aqui seria esse tempo a mais aí que faz a diferença. E um exemplo disso, que isso funciona, foi na época da pandemia, que você até comentou ali nos bastidores, que você não poderia fazer esses festivais, também não poderia fazer essa, entre aspas, calçada da fama, e os pais exigiram que você fizesse, né? Foi muito interessante, porque a pandemia ela mostrou duas coisas pra gente, né? Quando nós entramos na pandemia, quando nós voltamos, né, a gente tinha perdido quase todos os alunos das academias. E uma grande quantidade voltou. Mas os alunos do avançado, eles voltaram na mesma proporção. Então, voltou muito pouco. Então, eu tinha mais ou menos 200 crianças nos níveis avançados, voltou 40. E aconteceu com todas as redes de credenciada. E depois foi voltando aos poucos. E muitos do que voltaram eram crianças que estavam próximo da touca preta. Que eram, se a gente parar para pensar no sentido da evasão, eram alunos que nunca voltariam para natação. Mas eles voltaram porque eles queriam chegar. Então esse festival foi legal, porque alguns pais, quando a gente foi passar essas crianças na aula, eles não quiseram. Eles falaram, não, eu quero meu filho no festival, e você tem que fazer o festival. Eu falei, não, mas eu não posso fazer, a gente está em pandemia. E aí eu acabei fazendo um festival só para esses toucas pretas, meio que diretoria, e eles vieram, fizeram a passagem e colaram a figurinha lá. Então, foi uma época também, né, com todo o contexto desafiador que aconteceu, eu tive uma resposta muito importante nessa questão da motivação, que realmente tem funcionado, sabe? Essa vontade de continuar na natação ali. E foi uma, né, acabou sendo uma história meio engraçada, mas no final deu certo. Então aí você faz a junção da tríade, né? Então a motivação do aluno, a motivação do professor e a motivação dos pais. Então todo mundo se comunicando e ali aquele círculo rolando. Então isso mostrou como isso foi eficiente. Hoje a gente conseguiria ter um número assim de quantas crianças, quantas famílias já foram impactadas por essa metodologia em todos esses anos? A gente tem hoje, no método, né, em torno, desde o início, né, se eu olhar lá da aquarela, né, atualmente a gente tem 13 mil crianças nadando ativa, né, hoje, mas a gente está em quase 180 mil crianças que já passaram pelo processo metodológico. Atualmente a gente está com 4 mil, até tinha deixado aqui para não dar um número errado, 4.342 crianças a mais. Então, ou seja, quando a gente entra numa academia, existe uma classificação das crianças na nossa metodologia, nos níveis, e isso traz um número de crianças. Então, vamos supor que eu implantei na academia do Renato, tinham 300 crianças. Daqui um mês, subiu 10. Então, esse 10 é essa soma que está nesses 4 mil. Então, atualmente, a gente está... Esse 125% de aumento representa 4.342 crianças a mais, tendo mais ou menos entre 12 e 13 mil ativas hoje. Todo mês muda um pouquinho, né? Tem a fase sazonal também, mas essa média. E eu que venho da administração, fiz GV, a gente já pensa na taxa de retorno, que é o famoso ROI ali. Qual que é essa taxa de retorno que essa academia implementou, a metodologia? Daqui quanto tempo ele vai ter esse aumento aí de 100%, 125% de alunos aí? A gente tem dois tipos de aumento, né? Porque o foco do método, ele é um processo de qualificação. Então, a gente, assim... Existe a mensuração numérica, que ela é importante, é o que faz mais sentido para o empresário, mas existe também a mensuração qualitativa, que eu acho que isso talvez seja o maior desafio até meu hoje de mostrar. O ganho de tempo, né, que essas pessoas têm, a diminuição da rotatividade do turnover da equipe, quando a rotatividade é muito mais fácil, né, de trabalhar. Então existem outros contextos. Mas... A gente tem duas medições. A primeira medição é que quando a gente organiza o método, a gente organiza o espelho da água para a metodologia. Então, automaticamente, por o método ser
um processo mais padronizado, ele qualifica também os alunos no processo metodológico. Ele não vai qualificar só a equipe, porque as crianças elas vão desenvolver atividades repetitivas. Isso aumenta a capacidade ocupacional. Então, existe um contexto. Se a gente entra numa academia que é muito recreativa, que ela trabalha com muita recreação, às vezes em 1 ano e meio a gente dobra o número de alunos na iniciação. Por quê? Porque a recreação não permite muitas crianças nadando, né, pelo risco. Quando a gente coloca um formato mais metodológico, essas crianças começam a aprender precocemente, elas têm mais independência na água. Então, abre a possibilidade de ter mais alunos por turmas. E depois de 2 anos, a gente começa a ter a retenção no avançado. Porque eu vou levar 2 anos desse aluno que está na iniciação, na nossa metodologia, para atingir o nível avançado. E é mais 1 ano e meio, ou quase 2, para atingir a touca preta. Então, o nosso ciclo, ele demora 4 anos, que é o tempo que um aluno leva. E algumas academias, elas dobraram de alunos em 2 anos e meio. Outras subiram 35% em 1 ano na iniciação e depois foram para 50%, 60%. A gente está com uma média hoje de crescimento geral de 88%. Tem academias que passaram 100%, né? Um pouco mais, porque para dar esse número de 125% aqui, e algumas menos. Você tem, assim, estruturas menores que cabem menos alunos, então ela vai crescer menos. Você tem estruturas complexas com 3 piscinas que estava muito subutilizada, que tinham, lista de espera. Então a gente acaba com essas listas de espera também no processo, né? Crianças que estão lá não podem nadar porque naquele horário, só nada na piscina média, na piscina grande ainda não pode. Então a piscina grande vazia e a piscina média lotada. Então a gente vai ajustando isso, né? Então o crescimento ele se dá nessas 2 dimensões. E para quem é gestor, dono de academia, já quer fazer a famosa perguntar onde eu assino, onde eu me inscrevo, como que as pessoas acham a metodologia, como que é a introdução dessa metodologia nas academias? A gente tem os canais, né? No Instagram, tem o site, os canais ali de contato. Quando as academias procuram a gente faz uma apresentação de toda a metodologia, num primeiro momento. Havendo o interesse, eles respondem um formulário, né, que é uma entrevista organizacional, que justamente vai mostrar para a gente isso, a quantidade de piscina, quantidade de alunos que já tem. E como a gente consegue ter constatado o crescimento em perfis diferentes de academia, eu consigo já dar uma margem de crescimento na proposta. E a gente acaba encaixando a proposta financeira em 9 perfis diferentes. Então, por exemplo, a gente já teve academias da gente entrar com a metodologia e ter 6 meses de carência para começar a cobrar o financeiro. Por quê? Porque eram academias que estavam perto de fechar com muito pouco aluno e só não compravam o método porque não tinham recurso financeiro. Então a gente apostou nesse crescimento e deu certo. Então academias hoje que a gente já está há 8 anos, né? Esse exemplo. E tem academias que a gente entra que já tem 350, 300 crianças, então a gente encaixa um perfil de cobrança. Mas todos os perfis de valores, eles estão colocados também em 2 formas. Uma, do valor de custo de materiais que a gente precisa para rodar o método, banners, né, que é uma coisa praticamente simbólica ali. E a gente desenvolve um teto em cima do potencial de ganho de alunos. E a gente estabelece descontos até o início. Então, do 0 até os próximos 3 anos, vai existir uma atualização financeira. Então, a gente entra com um valor de mensalidade muito acessível, porque vai condizer com aquele momento que o aluno está, que a academia está naquele momento. E em cima de um prazo, vai ser atualizado. E a gente faz assim desde o início. Até hoje, nenhum proprietário falou, se atualizou, ficou caro para a gente, porque quando a gente faz a atualização, a porcentagem mínima de crescimento ela já foi batida. Então a gente tem batido essa porcentagem. Então o retorno financeiro, quanto mais o tempo passa, é maior para a academia, né? Porque a mensalidade ela não vai crescer proporcional ao número de alunos, ela vai crescer proporcional ao perfil dessa academia. Então praticamente a metodologia se paga ali pelos ganhos do dia a dia. Marcos, quero agradecer muito a sua presença. Já queria te convidar para uma próxima entrevista aí. Eu que agradeço. Para a gente entender
como que a gente consegue aumentar esse número de alunos, quanto tempo esses pais conseguem manter esses filhos na natação. Então agora vamos cair de cabeça aí nessa parte de motivação e crescimento das academias, porque a natação é o primeiro esporte de todo mundo, então todos os pais colocam na natação por sobrevivência, segurança aquática, mas chega lá na frente, os pais começam a tirar e vão para outros esportes e a gente vamos entender esse mercado da natação. Topa? Topo. Inclusive eu vou trazer alguns cases de academias reais, né? Que eu já estou pedindo autorização para os proprietários para poder abrir os números e a gente decifra aqui de forma mais específica esses crescimentos em relação à data, conteúdo também. Então, Marcos, muito obrigado. Muito obrigado para vocês aí do outro lado. Obrigado aos nossos parceiros, a Tibum Educação Aquática, academia lá de Mato Grosso do Sul, Plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, a fábrica Criativas de Aulas de Natação e a Sobrasa. Entre no site sobrasa.org, diversos cursos gratuitos sobre segurança aquática. Muito obrigado e até a próxima entrevista. E agora a gente tem a outra